Sejam bem-vindos a mais um Vagalume Podcast. Hoje eu tô aqui com uma mulher incrível, com uma história de vida muito inspiradora, influente. Começou a trabalhar com 8 anos de idade. Aos 11, ela falou que aprendeu a dirigir escondido do pai. Aos 16, engravidou intencionalmente para ter uma família e viver isso, né? Que é algo muito rico. Não sei o porquê, mas era o sonho dela viver isso. Já vendeu vestido de noiva, teve um sushi, já produziu e assessorou grandes eventos, é conhecida como embaixadora e rainha de Trancoso, deixou um pouquinho disso tudo registrado no novo livro dela chamado Manuscrito. Com vocês, Manuela Carvalho. Emanuela, né? Emanuela Carvalho. Emanuela, mas pra você eu sou Manu. Manu. Com um N só, porque você é meu amigo. E eu deixei registrado meu celular com um N só mesmo. Foi? Ah, tá vendo? Mas você é um grande amigo e pra mim é um grande prazer estar aqui com você, nesse lugar que você construiu com tanto trabalho, tantas noites perdidas, tanta dedicação, tanta chatice e perfeccionismo, por isso que você faz parte da minha vida. E na hora que você me fez o convite, eu nem pensei 2 vezes. Eu imediatamente pedi que marcasse na agenda e estou eu aqui. Não tem nem uma semana, viu? Eu já estava lá nervosa esperando esse convite. Imagine essa pessoa lá com tanta coisa acontecendo em Trancoso, como é que é o Festival de Cinema que está acontecendo em Trancoso, e a pessoa larga a pera ainda, o Festival de Trancoso, e vem bater aqui em Neonápolis. Para participar do Vagalume é muita moral mesmo, brigadão mesmo. E essa moral, assim, eu queria que você me contasse um pouquinho, né, dessa história aqui, desse livro. Primeiro, eu preciso do autógrafo, né, também do... Primeiro autógrafo. Do livro aí, Gente, é o primeiro manuscrito que eu autografo em um podcast. E primeiro de muitos, né? Comprei na Amazon, tem um mês, eu acho, mais ou menos, que chegou. É uma honra, assim, uma satisfação muito gratificante receber você aqui, porque eu sei o tanto de compromisso que essa mulher tem. Quando ela não tá aqui, ela tá em São Paulo. Se ela não estiver em São Paulo, ela já viajou para algum país. Então, assim, é uma pessoa que representa muito aqui a nossa região. Sempre defendeu com unhas e dentes mesmo. A mulher é uma leoa quando se fala de defender aqui o pedacinho dela. Manu, se eu fosse hoje te perguntar assim, quando a gente quer conhecer alguém, a gente vai buscar lá na origem dela, né? E eu sei que sua história de vida é muito rica, né? Você já me contou umas coisas que até eu mesmo fiquei assim de boca aberta sobre a sua história. Tanto de empreendedora, tanto de vida, né? E hoje... Eu esqueci até de falar na introdução, assim, que eu tentei caprichar, mas eu esqueci de falar aqui. Mãe, avó, escritora, tudo isso que hoje... E mentora hoje, né? Eu esqueci desse detalhe. Essa mulher é tão grande que eu fiquei nervoso. Me fale aí um pouquinho Eu quero saber um pouquinho dessa origem de Manu. Quem é Manu, sobre história dos seus pais, de onde você nasceu. E solta um pouquinho, Manu. Não pode chorar. Não, vou chorar não. Eu venho de uma infância bastante difícil, bastante simples. A minha mãe, ela não foi casada com o meu pai. O meu pai biológico me escondeu da família dele até os meus 11 anos. Quando eu passei por ele na rua, gritei e a minha irmã falou, tem uma menina ali te chamando de pai e ela parece comigo. Foi aí que a família dele descobriu minha existência. Aí a minha mãe casou com o meu padrasto, que era uma pessoa sensacional, um ser humano ímpar, que me criou como filha, mas ele tinha uma doença que naquela época era muito mais grave, né, ter essa doença. Ele era dependente químico. Então eu tive uma infância um pouco conturbada, que a gente mudava muito de uma cidade para outra. E minha mãe sempre muito trabalhadora, sempre na máquina de costura ali, fazendo tudo. E quando a gente pensava que tudo ia ficar bem, a gente tinha que mudar de cidade.
Só que hoje eu consegui entender que todas essas mudanças e essas dificuldades que eu passei quando criança me transformaram na mulher que eu sou hoje, de fácil adaptação, de resiliência e principalmente de nunca desistir, né? Aquela pessoa que acredita que aquele caminho que está indo agora é o melhor e que as coisas vão dar certo dessa vez. Então, a minha infância foi difícil, só que eu falo em todas as minhas palestras que você não escolhe onde nasce, mas escolhe onde vai chegar. Então, eu peguei tudo isso que eu vivi na infância e ressignifiquei e acho que isso me torna diferente. E essa mulher grande, né, como alguns falam que eu sou. Não só na empresária, na empreendedora, mãe hoje, avó, mentora, mas na altura também, na estatura, é uma mulher grandona. Mas que naquela época, no interior da Bahia, e sem dinheiro, nenhum sapato dava no meu pé e toda a calça ficava pescador. Então, bullying eu sofri de monte. Mas o que eu gostaria de registrar antes que eu esqueça é que se eu me tornei essa profissional grande, respeitada e consegui entregar muitos dos meus trabalhos, é porque eu tive ao meu lado profissionais como você, entendeu? Sérios também, que compravam os meus sonhos, as minhas loucuras, os meus casamentinhos simples que eu troquei por um vestido. Tem histórias, muitas histórias e não só minhas, como de outros fornecedores também que você fez parte da história deles, né? E eles também fizeram parte da história porque você viu eles iniciarem ali uma carreira e hoje você tá vendo de DJ, de fotógrafo, de videomaker, de decorador, de maquiador, de cabeleireiro. Espaço, hotel. Então, assim, muitas marcas e pessoas que passaram pela sua vida e que hoje estão em um outro momento muito, muito mais rico que prosperou mesmo, né, na vida em relação a essa parte, né, profissional. Mas eu costumo dizer que a gente abre a porta, mas se a pessoa permanece lá ou passa por ela e fica, depende de cada um. E eu gosto muito de salientar isso, sabe? Você é um profissional que teve a oportunidade, mas você construiu o seu nome e a sua história, a sua equipe agora, né? Nessa construção, né, dessa Manu, igual você me passou rapidamente um pouquinho, né, da sua infância até, né, adolescência ali. Me fala um pouco sobre essa parte da gravidez intencional. É porque, como a minha família era muito instável e mudava muito, eu comecei a namorar o pai do meu filho e ele era evangélico, então era tudo muito calmo, não tinha mudança. Todo domingo ia para a igreja. Eu falei, é aqui mesmo que eu quero ficar. Aí engravidei com 16 anos, tive meu muito filho, nova, né? Muito nova. Tive meu filho, que hoje eu posso falar com certeza que meu filho foi uma bifurcação, sabe? Quando você vai e se você tivesse pego esse caminho, você talvez tivesse dado para ruim, não falando no baianês. E aí meu filho é meu melhor amigo, meu parceiro, eu tenho muito orgulho de ser mãe dele. E agora ele me deu um presente maior ainda, que é o Benjamin, que é meu neto, que eu não exponho muito, não exponho nas redes sociais, mas está aí no meu livro, está no manuscrito. Faz parte de um momento muito ímpar da sua vida, né? De coisas boas que aconteceram, dessa Manu atual. Sobre essa coisa de ter vivido vários ambientes, né, no mundo do empreendedorismo, sobre essa Manu que já montou vários tipos de negócio, que também quebrou, que faliu. O que você poderia me falar sobre a empreendedora nata até a empresária hoje, que tem vários modelos de negócio diferentes, né? Eu acho que empreendedorismo, Kelvin, a gente não tem escola, né, para empreender. Eu acho que a maior escola de empreendedorismo é a vida. E analisando hoje grandes empreendedores ou grandes herdeiros, eu vejo que o empreendedor, ele nasce empreendedor, dificilmente ele se torna empreendedor. Então, a vida me tornou empreendedora. Eu não tinha a opção de não fazer ou de não dar certo. E eu não sei exatamente aonde nasceu. Eu sei que eu vejo oportunidade em tudo. Tem momentos na minha vida que eu fico confusa, fico brigando comigo mesma para parar de ter ideias.
muitas dessas ideias eu executo, outras eu dou a ideia para outras pessoas executar. Eu falo, olha, vem cá, você não quer fazer isso não, tá precisando aqui. Mas eu acho que o empreendedorismo veio disso, de ressignificar, de não ter para onde ir, não ter para onde voltar, ter aquela única chance e oportunidade, ter que fazer aquela oportunidade dar certo. Então, o empreendedorismo vem disso, assim. Quando eu vejo hoje nas 6 empresas que eu tenho, foram todas empresas que nasceram de uma oportunidade, que eu vi o vácuo no mercado e abracei a oportunidade e transformei num CNPJ. Me fala só um pouquinho dos tipos de negócio que você já teve. Que eu já tive? Que você já teve. Eu já tive... Eu vendi doce na bicicleta, já vendi assinatura de revista da Abril, da Globo, né? Aí eu fui representante comercial, que minha mãe costurava uniformes profissionais, então eu era representante comercial, batia de porta em porta nas indústrias. Depois eu tive essa loja de noiva, que era a família do meu ex-marido, do pai do meu filho. Aluguel e venda, né? Mais aluguel Aluguel. até, do que vestido de noiva. Eu sei cortar, costurar e bordar. Depois eu tive uma empresa de eventos que fazia ensaios de micareta. Eu tive um bloco de micareta que foi o 2º maior do mundo. Lembrei de um detalhe aqui agora. O nome do bloco é Bala, saiu com a harmonia do samba, Guigueto, Pagodarte e Os Bambas. Sabe o que é engraçado? Que, tipo assim, eu conheci Manu em um momento muito diferente. Porque ninguém vai imaginar que vê uma Manu do pagodão baiano, né? Tipo assim, quando você começou a falar, eu lembrei da questão que tem uma música com seu nome, que você me contou um pouco da história dela. Fala um pouquinho sobre isso, que eu vou complementar isso que eu tô... A música, eu trabalhei numa campanha política aqui na região e tinha uma banda, Moab de Café. E eu pegava ele e colocava para tocar em 2, 3 comícios na mesma noite, e botava ele era fundo de carro, Kombi. Aí ele fez a música, né? Jeito de criança, corpo de mulher, todo mundo sabe, eu faço tudo o que ela quer, porque não sei viver sem seu amor, não sei. Eu lembro do sucesso que foi essa música, eu cantava essa música e não fazia a mínima ideia que hoje eu ia encontrar a pessoa que foi a inspiração dessa música, né? Aí eu dei a música pros Bambas gravar e virou esse sucesso. Não, os Bambas gravaram e foi sucesso na Bahia, um pagodão. E aí o que eu falo assim, que eu não consigo linkar uma coisa na outra, que a Manu que eu conheço de Trancoso, ela curtia um eletrônico, ela curtia uma coisa muito diferente, que eu não conseguia imaginar uma Manu próxima de um pagodão baiano, desse axé, dessas coisas assim. E o que você falou sobre viver na política, né? Que tempo de ouro, né? Que era viver política com os comícios, com showmícios. O povo... Aqui pegava fogo. Era uma outra vida, né? A política, né? Tipo, uma aventura totalmente diferente. Era bem, bem diferente. Eu vivi esse momento aqui. Mas, assim, como você falou sobre eu no pagode, a vida são feitas de ciclos. E eu vivi os meus ciclos, assim, na medida que eu pude, vivi bem vividos. Assim, vivi o ciclo do eletrônico, você participou de alguns Manu Weekends. Agora eu tô mais tranquila, tô mais no jazz e tal. Mas o importante é você viver o que você tem para viver em sua plena intensidade, né? Em sua plenitude. Então, eu já tive essa coisa desse bloco e eu fiz alguns eventos corporativos, assim, que eu vendia ingresso e era para treinamento empresarial. Mas outros palestrantes. Eu fui colunista social de um jornal e daí eu passei a ser diretora de marketing, porque eu fiz uma coluna para cada tema, para marketing, para decoração, vinho. Eu lembro que eu fiz uma coluna de vinho. Depois eu fui estudar direito e tive um restaurante japonês. Esse restaurante japonês faliu, quebrou. Eu fiquei com 33 processos trabalhistas e uma dívida de 1,5 milhão. Foi quando eu fui parar em Trancoso e aceitei um emprego num hotel e fui trabalhar nesse hotel e comecei a fazer assessoria de casamento porque eu queria vender as hospedagens. E aí, desse momento para cá, é o que está no manuscrito, os meus 10 primeiros anos de Trancoso. A década de Trancoso. Mas eu farei esse livro mais apetitoso para comemorar meus 50 ou 60 anos. Esse, no momento, foi só os primeiros 10 anos. A Manu era recepcionista, era gerente da pousada, eu né? Era gerente da pousada Estrela d'Água. Isso.
desse momento aí eu consigo lembrar da Manu porque eu cheguei a fazer algum trabalho de fotografia. Eu trabalhava em um estúdio fotográfico e cheguei a conhecer você, mas não sabia que ia ser a Manu de hoje. Vou dar um exemplo assim. Pouca gente apostou em mim. Não, é porque a Manu de hoje, ela desenvolveu em outras áreas, né? Tipo, e falando disso, você poderia dar agora um pouquinho mais disso sobre os casamentos. Como é que isso foi tão exponencial, assim, para crescimento na sua carreira e marca pessoal? Porque, assim, nos casamentos, pelo menos o que eu conheci de Manu Carvalho, é uma personalidade muito forte, assim. Vou dar um exemplo. Uma pista de Manu não pode esfriar. ela, se a pista, o DJ errou um negocinho ali, ela já... Você sabe que a única coisa no meu contrato que eu não abro mão é que se eu não aprovar a programação musical, eu posso rescindir a qualquer tempo, né? A música, para mim, é a coisa mais importante da festa. Eu lembro, assim, de... É porque as pessoas estão me conhecendo agora como um host aqui do podcast, né? Mas a nossa história é como fotógrafo e cerimonial, e assessora de eventos. E dono de empresa de vídeo e também. Dona Por de empresa, essa Manu que gostava de uma pista muito, né, com vida ali, enérgica, sem esfriar nenhum momento... Que eu falava assim, eu vou tirar uma foto... Que vai tirar foto o quê? Eu vou de pegar. Não vai tirar minha pista de jeito nenhum, não. Você vai estragar meu evento? Você queria demorar demais. Não, mas o que eu queria falar não era nem sobre isso. É o que você já falou sobre essa questão de você falar que você escolhe suas noivas, entendeu? Tipo assim... Hoje em dia, né? De elas terem o mesmo, a sinergia bater, o gosto bater. Então, assim, não é uma questão de pôr dinheiro só. Não. Então, tem que ser uma coisa, um casamento também, né? Porque você fica mais de um ano falando com a pessoa. Então, se ela tem uma frequência diferente da sua, ou se ela busca algo que não é o seu perfil de entrega, aquilo ali vai deixar de ser prazeroso e vai passar a ser um martírio, entendeu? Eu adiantei aqui uma coisa, mas eu queria que você me contasse o começo da assessora de eventos. Eu era gerente do Estrela e eu precisava vender as hospedagens. Aí eu fiz uma venda para a Isabel Cabral, ela está no livro, e vendi o hotel inteiro e ela não conseguia escolher uma assessora. Todas que iam, ela não gostava, ela reprovava, e o pai dela chegou a cogitar cancelar o casamento em Trancoso e fazer o casamento em Portugal. Eu comecei a resolver tudo. Foi aí que também a Proporção entrou no mercado de Trancoso e a Deflé outras marcas que você apadrinhou, assim, foi madrinha mesmo. Foi nesse momento. Eu chamei eles, eu perguntei para o pai da noiva se ele confiaria em mim indicar empresas que não eram conhecidas em Trancoso, mas que eu sabia que entregariam. Ele disse, claro, e nisso nós três entramos no mercado de casamento ao mesmo tempo. E eu fiz esse primeiro casamento, ela me escolheu, ela falou que não ia fazer com outra assessora, porque eu já tinha feito tudo, não tinha sentido ela colocar outra pessoa para assessorar. E foi assim que nasceu meu primeiro casamento. Quando eu vi, eu já estava fazendo 20 por ano. E não fazia mais sentido continuar no hotel, eu fui trabalhar só com assessoria. E aqui estou, né? Dessa carreira de assessora até uma... como é que tá o nome? Mais que um? Não, a que produz o evento. Tipo, uma produtora de evento que você chegou a fazer vários eventos assim grandes, trouxe Lulu Santos para Trancoso, foi um evento muito grande. Sun Island, que foi aquele weekend gay. Isso também é a criatividade de Manu Carvalho. Então, mas aí já está em outra esfera. Aí foi a produtora de eventos que iria movimentar a economia. Então, como a gente não tinha casamentos naquela determinada época do ano, eu fiz esses eventos que era para girar a economia, porque eu preciso que os hotéis tenham movimento o ano inteiro, os taxistas e as casas aluguem. E hoje, no caso, os meus negócios, né? Que hoje eu tenho hotel, tenho loja de bebida, tenho táxi, também meu irmão tem táxi. Então, o que eu fiz foi sempre de olho em fomentar a economia, não apenas para mim,
Eu Sim, acho que sim. o ser humano ele pensa muito individualmente e eu sempre pensei coletivamente. Que você é essa embaixadora, que você representa, que você leva o nome de Trancoso para feiras, para as palestras hoje, que eu também esqueci de falar isso, que hoje ela é palestrante também. A mulher tem um currículo assim que eu tenho que pegar um texto aqui e ficar lendo, não dá para decorar de cabeça. Palestrante, mentora hoje, empresária. Nessa carreira toda que você viveu e você se encontrou, né? Tipo assim, você falou que morou em Salvador, né? Morei em Salvador, Brasília, Foz do Iguaçu, Barreiras, Itamaraju, Feira de Santana e Eunápolis. E o seu lugarzinho no mundo virou Trancoso. Me fala um pouco por que esse lugar virou o seu lugarzinho no mundo. Porque Trancoso me deu tudo que eu busquei a vida inteira, que nem engravidando com 16 anos eu consegui. Que foi uma estabilidade que não é apenas financeira, mas uma estabilidade emocional. Hoje eu me sinto outra pessoa, me sinto uma pessoa abençoada. Hoje eu sinto que eu tenho tudo que eu sempre, muito mais do que eu sempre sonhei, e foi Trancoso que me deu. Então, Trancoso é o meu lugar no mundo, assim, um lugar que eu tenho muita gratidão. E quero ficar lá muito tempo ainda. É um lugar incrível que tem uma magia, eu acho que tem uma magia para as pessoas que se encontram lá, os movimentos, né, de questão de você tá ali do nada, você esbarra com uma pessoa que vai mudar realmente seu destino. É uma pessoa do mundo, é uma pessoa né? do mundo, né, na verdade, não é uma pessoa de Trancoso, é uma pessoa do mundo. E você não sabe aonde aquela amizade ou aquele contato vai te levar. Exatamente. Por isso que eu trato todo mundo igual e sempre falo que network não é o topo da pirâmide. Network é muito mais a base da pirâmide que o topo, né? Essa experiência de vida sua, eu acho, de se adaptar e viver e ser rápido, assim, de visualizar as coisas, eu acho que vai muito também sobre conseguir, né, manter esses relacionamentos. E olhando sua trajetória de vida, os trabalhos que você já fez, tem coisas que as pessoas não enxergaram, mas eu, às vezes, acompanhando ali, vi e achei muito curioso. Esses artistas que você atendeu, os que viraram seus amigos, os que te inspiraram a fazer um livro, que te apoiaram, como foi esse... Eu acho que às vezes eu fico olhando assim, e eu já te vi em um rolê que eu fiquei assim meio... Como ela foi lá? Eu te vi numa festa de Anitta. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente não sabe, o network da pessoa, né? E fala, peraí, como é que ela tá lá no meio da festa de Anitta? É porque eu trato os artistas assim como eu trato você, como eu trato meus colaboradores, como eu trato todo mundo. E eles vivem buscando isso, eles querem ser tratados como pessoas normais. E eu acabei me destacando em alguns meios ou com algumas pessoas. A Preta Gil, ela foi uma pessoa que me enxergou antes mesmo de eu fazer ideia. Você fez o primeiro casamento dela, né? Fiz as bodas de algodão. Né? Ela já tinha casado e aí... Tanto que o jargão dela era, se você quer algo mais ou menos, não peça a Manu. Ela não sabe fazer. Porque ela me pediu uma bodas e eu fiz um casamento faraônico, como se fosse para 500 pessoas. Então, isso foi me abrindo portas. E aí uma pessoa... Os artistas se comunicam assim como as pessoas normais, sabe? Vai para Trancoso, procura Comenta, Manu. né? Vira uma referência. Exato. Vai para Trancoso, procura Manu. Quer alguma coisa de Trancoso, procura Manu. E aí foi virando isso que virou. Eu já vi muita gente na sua casa que eu falei, oxê. Como assim? Como assim? E ontem que eu tava lá com o Jaime Monjardim, sentado, conversando, e eu fiz rock santeiro e tchá, 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 tchá. Normal. É assim. 40 novelas. É normal, que é um ser humano normal. É que às vezes a gente não tem essa questão do dia a dia, do contato e de achar que é tão assim. Acontece, né? E claro que é o que fala assim, Trancoso tem essa magia de tanta gente se encontrar lá também, né? É o quadrado do mundo. Pode ser, é o quadrado do mundo. Eu te falei que era uma noivinha simples, aquela primeira lá que nós fizemos depois da pandemia, que eu tinha feito uma permuta no vestido e era uma menina modelo de Nova York. Essa mulher, ela
me indicou para um casamento. E, tipo assim, é um casamento, vai ser intimista, umas 40 pessoas, nada não, é simples, é de boa. E aí eu falei, tá, né? Mas é na igrejinha de Trancoso, do Quadrado, é uma igrejinha que é muito visada em relação a ser um palco. Eu vi naquele momento, tipo assim, tem detalhes que o pessoal não sabe, né? Sobre a minha carreira de fotógrafo, que eu até explanei para você, expliquei, agradeci, e questão de honrar mesmo, que foi um momento que mudou minha carreira como fotógrafo. Mas é muito bom a gente saber o momento que mudou a nossa carreira, sabe? Porque muita gente passa por cima disso e esquece. E eu acho importante as pessoas terem clareza do que fez diferença. Sabe? Porque aí, quando acontecer de novo, você vai continuar tendo essa clareza. Porque não aconteceu uma vez e parou. Tem vários acontecimentos na nossa vida que eles vêm para mudar a rota. Entendeu? Aí falando, né, sobre essa questão do o que representa uma marca. Eu acho que sua marca pessoal é muito imponente, é uma marca que sempre teve personalidade, sempre fez um barulho legal, sempre, onde chegou, nunca passou despercebida, mas não por algo ruim, mas por algo de muita personalidade. O trabalho, né? Sempre teve muita personalidade no que fez, no que sonhou, no que desejou. E quando você vê assim, eu falo, nossa, é ousada, né, pai? Quer fazer uns três assim. E esse casamento, por exemplo, assim, para você já tinha feito inúmeros casamentos, não sei lá quantos, né, na carreira, se era 200, se era 300, e aquele ali representava mais um para você, mas para mim não representava mais um. Nunca foi mais um, por mais que pareça. Eu digo assim, mais um porque já era mais corriqueiro na sua carreira e na minha... Eu buscava Você fingiu bem, tá, Kelvin? Como assim? Você fingiu bem, você fingiu naturalidade. Só agora que eu sei que você estava tão ansioso, assim, que aquele casamento era tão importante. Você fingiu direitinho. Eu já era um profissional experiente do ramo de casamento. Só que eu não era posicionado no mercado de Trancoso. Mas quando me largou aquelas fotos dos índios no floresta... E foi uma surpresa, porque pra mim também foi uma surpresa. Pra mim também, eu não sabia daquela programação. Foi uma cerimônia ali que eles convidaram uma tribo indígena de lá de Trancoso, né? E eu tava assim meio até parado, o welcome, né? Aí eu falei assim, gente, só esse negócio de tirar foto um com o outro, não tá dando nada, né? Não tem uma música agitada, porque lá o Floresta é mais calminho também, né? Uhum. Daqui a pouco chega aqueles índios, começa a fazer o ritual lá, a cerimônia deles, e começou a virar filme. A cena, assim, Isso é Trancoso. Eu começo como é que fala? A minha paixão por trabalhar com fotografia, minha mulher fala que eu entro em transe, né? Quando eu começo a fotografar. Kelvin, você não percebe. E você entra em transe e fica ali envolvido com o trabalho, que você não tá vendo nem o que você tá fazendo, como você tá fazendo. Eu falei assim... Virou um filme, porque a noiva parecia Angelina Jolie, a modelo linda, a Louise e o Ross. O Ross, aquele americano, cara de americano mesmo. Eu falei, pronto, virou filme. E tinha a bebê. E tinha a bebê linda ainda deles também, que é a Ana Lu, acho que é Ana. Botaram o cocá e tal, aí pronto. Eu falei, nossa, ficou lindo demais. E eu fotografei, o João filmou, e aí... Daqui a pouco a gente falou, cara, a gente fez um negócio massa aqui, a gente nem sabe. E aí, no outro dia, a gente postou esse material. Daqui a pouco foi um monte de noiva especulando. Eu quero essa mesma cerimônia religiosa. Quem foi que fez isso e aquilo? E aí, falando de todo esse potencial e toda essa coisa que Trancoso atrai como é que eu posso dizer? De visibilidade. De ser visado, assim, as noivas ficam acompanhando. Se elas vão casar com um ano depois, elas estão acompanhando o que está acontecendo. E aí, muitas perguntando quem foi que fez, como fez, onde é que é. E aí, daquilo dali, um simples casamento, assim, que você falou que era pequeno para mim... Eu, em menos de 30 dias, eu já tinha vendido quase 50 mil de contrato por causa daquela chance. Não é que chance, né?
foi uma oportunidade de um profissional mostrar trabalho, né? E você me conheceu aqui no meu estúdio, a gente fez esse contato, você confiou, né, de me passar esse casamento, e desse casamento começou uma parceria que já vinga mais de 4 anos já de parceria. 2022, mais ou menos. 2023. Mas você sabe que parceria, as pessoas como nós, elas se reconhecem. Eu não tenho parceiros de um evento, é muito raro, assim, a pessoa ter trabalhado comigo uma vez. Se ela vem, faz o trabalho e faz da maneira correta, isso se estende por anos e anos. Teve uma época que eu enfrentei muito, eu respondo muito isso em palestras. Como furar a bolha, como fazer para enfrentar as panelinhas. Eu enfrentei muito isso, que diziam que era porque eu ganhava comissão. E não é. Simplesmente eu trabalho com o sonho das pessoas e eu não tenho o dia seguinte para consertar. Então, quando eu encontro um profissional que eu me identifico, que eu sei que é sério e que vai entregar, e que se ele não entregar é porque está além da capacidade dele de entregar, eu puxo ele para mim e sigo com ele pelo resto da vida, até que ele me prove o contrário, mas é muito difícil. Assim, os meus parceiros são meus parceiros desde o início da minha carreira. Assim. E claro que eventualmente entra um, entra outro, mas eu estou com os mesmos sempre. É muito difícil mudar. E se você trabalha certo, se você faz isso da maneira correta, você não tem como dar errado, sabe? Trancoso é um lugar que o nome deveria ser oportunidade. Não tem como você pôr o pé naquela terra, trabalhar da maneira correta... Não ser abençoado. E não ser abençoado e dar errado, porque lá é a chance, eu falo para todo mundo, da balsa para lá a realidade é uma, do Clube Med para cá é outra completamente diferente. Então, se você está aqui, aproveita essa oportunidade de estar aqui. E eu me entrego e me dou para todos os clientes, seja de um mega casamento de 8 milhões ou um casamento de 50 pessoas, como esse que a gente fez. É sobre essa grandiosidade que Trancoso traz, que às vezes é o que eu falo assim, tem gente que se assusta. Igual, por exemplo, assim, você acabou de falar aí, um casamento de 8 milhões de reais. Eu sei porque eu já fotografei até um aniversário esses dias de 4 milhões de reais. Então, assim, são coisas que você só vê em Trancoso. Uma pessoa gastar 4 milhões com o aniversário dela. 3 dias de festa... Bel Marques para 200 pessoas, Alexandre Pires para mais de 200 pessoas e outra banda lá. 3 dias de festa. Não é em qualquer lugar que você vê isso. Falando da profissional, a assessora, exigente, renomada no mercado, e que eu tava meio que tremendo de trabalhar, e eu falo assim... Mas agora a gente já é íntimo. Já íntimo, é por isso que eu quero contar. Pode sim. Hoje só tem espumante aqui hoje por causa dela. Eu tentei trazer o nível... Importa. Eu tentei trazer o nível Trancoso. Você não tentou, você dela, trouxe. Porque assim, eu posso falar assim... Trabalhar com Manu é trabalhar bem. Eu nunca passei um perrengue sobre alimentação, sobre... questão de ser bem servido num evento. Isso faz um diferencial enorme. Eu acho isso engraçado, que às vezes as pessoas não entendem que às vezes a gente está tão próximo ali do casal. Mas como que eu vou entregar algo de excelência se o meu parceiro não estiver bem servido? Eu prego isso para os noivos, às vezes algum quer colocar... as pessoas hospedadas em qualquer lugar, eu falo, mas como que a pessoa que vai tocar, que vai fotografar, vai ficar hospedada em qualquer lugar? Você vai deixar a pessoa mais importante da festa de qualquer jeito? Você está dando um tiro no pé. Isso é totalmente estratégico. Eu preciso tratar bem quem está comigo. Muitas vezes eu trato melhor do que o casal, inclusive, porque vocês vão ficar a vida toda, o casal vai embora. Embora não vá, né? Todos os meus casais são meus amigos, a maioria. Eu te falo assim que quando eu a conheci, por ser uma profissional tão renomada, exigente, perfeccionista, assim, que com a entrega, porque hoje uma das coisas que eu mais observo no mercado é o seguinte, tem muita gente querendo ser conhecida. Eu não busco ser conhecido, eu busco ser reconhecido.
Então, assim, eu busco uma entrega para aquela entrega ser de valor. Ficar na memória mesmo, para sempre. A gente está lidando com sonhos e não é uma brincadeira, né? Para a gente tratar de qualquer maneira. E por mais que eu já trabalhava com casamento há uns 5 anos, mais ou menos, foi de 2000 eu comecei minha carreira pessoal em 2015 e a pandemia veio em 2020 e a gente deu uma parada, né? Todo mundo teve um momento assim de mudança, né? Eu mesmo, particularmente, eu não fechei nenhum contrato quando veio a pandemia. Eu mudei o foco, fiz um mini estúdio e fui mudando o meu trabalho. Quando deu 2022, eu estava um pouco entediado. Eu estava querendo algo novo e buscava esse movimento diferente. Foi quando você também apareceu Eu já estava querendo voltar para os casamentos, mas eu falei assim, eu só quero voltar para os casamentos lá em Trancoso, em Arraial, em mercados que tenham eventos grandes, uma outra experiência de posicionamento, de trabalho. E eu botei isso como meta. Eu já sabia que Manu era uma profissional muito exigente e que de muita personalidade. Então, para trabalhar com ela, tinha que ser muito retado. Então, assim, eu tava ali meio tremendo por dentro, mas eu sabia do meu potencial, do que eu poderia entregar. Então, assim, você me deu a primeira oportunidade de fazer um casal lá na igreja de Trancoso e nunca mais, desde quando eu comecei, depois desse dia, nunca mais faltou trabalho em Trancoso e na região inteira. Todo ano eu fecho uns 40 eventos também. Graças a Deus. Uns 40, eu não sei se é 40, mas é pra mais. Eu digo assim. Porque se você considera a pré-festa é 40. Eu digo assim, passa de 40 às vezes. Então, assim, o quanto mudou a minha carreira e saber que eu estava trabalhando com uma profissional tão exigente e que transforma isso também. E a gente nunca teve problema. Nunca. Eu acho que vale a pena deixar isso bem claro. Eu nunca precisei te chamar a atenção por nenhum tipo de entrega, de atraso, de qualidade, de produto. Sempre foi muito... Você sempre correspondeu às minhas expectativas. Muito obrigado. Quando você vai falar dessa trajetória toda como casamento, assim, tem algo que te impacta muito sem ser o casamento de Preta? Quando eu falo, você fala um evento específico? Um evento esse muito... que eu tatuei no braço, imagina o casamento. Que eu acompanhei essa tatuagem. Que esse aqui é um casal que não era sobre preço, era sobre valor. Eles escolheram tudo na medida do que eles podiam pagar. Eram 200 pessoas, todo mundo de branco. Quando terminou a cerimônia, eles já entraram juntos e dançando. Quando terminou a cerimônia, todos os convidados deram as mãos, foram em direção ao mar e pulou as 7 ondas, porque isso representava o início de uma nova era. Então, esse casamento mexeu demais comigo, porque era sobre energia, sobre entrega, e eles são meus amigos, né? Eles vieram nos Manu Weekends, eles foram no lançamento, eles estão no livro, e casais, assim, muitos dos meus casais, eles foram enviados de Deus, assim mesmo. Isso eu sempre acreditei e eu sempre coloquei assim, cara, as pessoas... Você me ensinou uma coisa um tempo atrás que ficou na minha cabeça, né? Quando você colocou assim, você falou assim, Kelvin, não existe concorrência. Isso é loucura de qualquer pessoa achar que existe concorrência. Porque já na sua cabeça, eu acho já formado, estabelecido sobre a questão de marcas, né? Tipo assim, cada um é único, cada um entrega o que tem que entregar, tem trabalho para todo mundo, cada um faz o seu nome, de verdade. E essas pessoas que são enviadas na nossa vida, eu olho assim a minha trajetória, eu falo assim, cara, que massa como Deus mandou cada casal no momento certo para eu me profissionalizar, me capacitar e chegar hoje aonde eu tô. Da mesma forma, é o que você tá falando aí, sobre esses casais que fizeram, assim, tão parte da sua história, te deram além do dinheiro, né? Além do profissional, enriqueceram a sua vida pessoal, né? É o que, pelo menos, eu tô sentindo disso. Não, muitos, porque
eu trabalhei muito, né? Muito, muito a fundo, assim, e eu precisava entender o casal. Vocês não fazem ideia do que é ser assessora. Ser assessora é ser a pessoa que identifica se aquele fotógrafo é o dela, se aquela decoração é a dela. E daí parte para preço, contrato, execução, pós-execução. Então, são vários momentos onde você precisa ter muito equilíbrio emocional. E em muitos momentos eu não tive, mas hoje eu tenho casais que eu vou levar para sempre, assim, no meu coração. Alguns eu não tenho tanto contato. Eu tive um casal, uma noiva em específico também, que quase me traumatizou e me tirou do mercado. Deu um pouco de trabalho para eu voltar. Foi ela que me fez abrir tanto a mente para o empreendedorismo e chegar a ter 11 negócios. Eu achava que não ia conseguir voltar para o casamento nunca mais. Só que Deus, ele é fiel, né? Ele vai te dando respostas, direcionamentos e fala com você, e tem uma hora que ele bate na cara mesmo. É isso aqui que eu estou falando. Então, eu reabri a agenda e voltei a fechar casamento, mas eu voltei agora, faz pouco tempo. Eu estava com casamentos de 2 anos, que eu tinha fechado há 2 anos, sabe? Eu acompanhei um pouco desse momento seu e eu falei assim, poxa, Manu, fazer casamento tão fácil. Muitos casamentos, né? E aí... Você achava que era uma dificuldade no mercado? Não, eu digo assim, a quantidade de casamento que você fazia, e eu vi você se envolvendo com muitos tipos de negócio diferentes. E eu falei assim, cara, Manu tá palestrando, Manu tá abrindo isso, Manu tá fazendo aquilo. Eu falei, onde vai sobrar tempo pros casamentos? Os casamentos eu fiz para comer. Muitas vezes ninguém parava para me perguntar se era o que eu gostava de fazer. Eu fiz por trabalho e necessidade, mas tudo que eu faço bem feito. Agora, eu posso te dizer o que eu gosto de fazer. Mas eu continuo fazendo casamentos, porque não é que eu não goste, mas não é a cereja do bolo. Vamos guardar isso aí, que eu tenho ainda... Para esse momento aí que você falou do que você gosta de fazer. Mas eu fiz muitos e faço e vou continuar fazendo. As pessoas às vezes não sabem, né? Mas assim, me fala um pouquinho de... Alguns artistas que você já fez o casamento, assim. A casamento fiz do Juliano, da dupla Henrique e Juliano, que foi um presente, Juliana e Moana, para mim. Eu fiz da Preta Gil, as bodas. Eu não lembro muito, né? Meio que se perde na minha memória. Mas fiz muita gente, não lembro. Já atendi de aluguel de casa a Virgínia. Quando ela me ligou, nem sabia quem era Virgínia. Virgínia. Gente, quem é Virgínia? Aí, como você não sabe quem é uma mulher? Tem 40 milhões de seguidores. Agora eu sei quem é Virgínia. Eu já atendi várias celebridades internacionais também, sem nem falar inglês. Por isso que eu fui atrás de estudar inglês e falar inglês. Fiz de muita gente. Já atendi Tássia Naves, Silvia Braz. Muita gente. O rolê, casamento com Ivete. O rolê dela, assim, você não, às vezes você não acompanha, mas do nada ela brota na festa de Anitta. E você não entende nada. Como é que ela chegou lá? Você fala assim, oxi, como é que ela chegou Convidada. aí? Não, eu digo assim, sobre... Às vezes a gente não esperava. Você tá em Trancoso, daqui a pouco você aparece na festa de Anitta. Ou na casa de Ceará, em São Paulo, ou... Entende? Tipo assim... Ou internada no hospital junto com o preto, no outro, né? Quando falasse até de Ceará, se eu fosse falar assim, você que é amiga, você pode falar assim, que eu sou fã dele. Viu? Desde a época de Pânico, muita resenha eu amava. Eles são muito meus amigos. Eu gosto muito de resenha, essas coisas assim, e Ceará sempre foi um cara muito criativo, muito... Assim, é inteligente. Muito inteligente, dá pra ver isso nele. Então, assim, tem uma carreira lá já longa e o sucesso dele não é sempre o mesmo. Então, assim, é um cara que eu sou fã. É uma carreira linear, né? Você já navegou aí, né, pelo empreendedorismo, sobre a mãe. Eu queria saber um pouco sobre a questão do palestrar. Como é que foi esse momento para você na sua vida? Assim, eu tô dizendo porque eu também sonho em fazer isso. Mas eu tava acompanhando para ver uma Manu que eu enxergava. Porque eu vi uma Manu grandona no mercado, que não era só aqui, local. Eu sempre vi uma Manu que era do mercado nacional e às vezes internacional, porque vinham alguns clientes de fora. Mas a Manu nacional que eu via era porque era uma assessora que era conhecida fora, né? Então, assim,
fotógrafos, videomakers, decoradores, muitas pessoas queriam trabalhar com Manu Carvalho para chegar nesse palco bem, esse palco chamado Trancoso. Para mim, Trancoso é um palco, quem sabe dar o show ali fica. Nunca tinha pensado dessa forma. Sobre palestrar, eu fui convidada para... Fizeram uma pesquisa, eu já gravei para Vivo também, não sei se você lembra disso, que eu gravei uma propaganda para Vivo. Fizeram uma pesquisa da maior formadora de opinião da região aqui e deu eu. Quando me ligaram, queriam me contratar para gravar para Vivo, eu achei que era ligação de presídio. Eu falei, eu não quero falar, não vou depositar e tal. Até que uma pessoa tratou para mim e era realmente a Vivo querendo me contratar. E depois fizeram uma outra pesquisa com uma pessoa de eventos mais relevante na Bahia e saiu o meu nome. Me chamaram para dar uma palestra em Salvador, eu aceitei. Eu falei, mas o que eu vou palestrar? Aí alguém falou para mim na época, eu acho, um mané que eu namorava, falou, conta a sua história, como você chegou em Trancoso e o que você faz hoje. E eu fui, aceitei, só que houve a oportunidade de eu palestrar antes. Quando eles viram minha história, muita gente começou a chorar quando eu contei que eu cheguei em Trancoso com 33 processos trabalhistas, uma dívida de 1,5 milhão. E as mulheres e os homens e todo mundo que estava ali começou a chorar. E eu falei, eu preciso dividir isso com mais pessoas, porque eu posso ajudar outras pessoas a não desacreditar que é possível mudar a vida, mudar a rota e escrever uma nova história. E tudo que me chamava, eu comecei a ir. Depois chegou um momento que eu comecei a cavar isso também. Porque tem aquela coisa que acontece e você deixa. E tem aquela coisa que acontece e você começa a procurar que aconteça mais. Tem aquelas coisas que acontecem e você não sabe para onde é que vai. Tipo... Exatamente. Mas tem aquela coisa que acontece e você gosta e você fala, opa, eu vou me dedicar a isso aqui. Então, eu contratei uma assistente e comecei a pedir que ela procurasse mais eventos para eu palestrar. E aí, quando eu vi, eu estava com a agenda cheia de palestras e comecei a palestrar muito. E aí eu falei, agora eu preciso de um livro, porque vai me gerar autoridade, as pessoas vão ver o livro e vão ver que a história é verdadeira, eu vou mostrar fotos e tal. E aí veio o manuscrito, que já estava pronto há 2 anos. E bem sugestivo, né? Manuscrito. Manuscrito eu já tenho o próximo no forno, que vai ser Manutenção. Que é como se mantém o império, né? O que você construiu com muita dificuldade. E aí as minhas aulas de mentoria já estão se transformando em capítulos do Manutenção. Eu ia chegar nesse ponto, mas eu queria só que você pincelasse um momento que eu achei muito delicado da sua vida, que foi sobre a sua saúde. Eu já estava na terapia porque eu tinha uma dificuldade de relacionamento muito grande com meu filho. E um dia ele falou que tinha pensado em se suicidar depois de uma briga comigo. Aí, depois desse momento, foi voltando daqui de Eunápolis. Eu comecei a me aprofundar muito na terapia. E encontrei esse tumor no meio. Aí eu operei 3 vezes. E quando eu estava indo para a 4ª cirurgia, um namorado terminou comigo por chamada de vídeo. E esse momento foi muito doloroso, porque eu entrei numa depressão e emagreci 23 quilos em 30 dias. Eu assustei quando eu vi Manu sequinha daquele jeito. Você viu, né? Parecia de passarela. Casma dele de passarela sequinha. E foi um momento, assim, muito... Sabe o deserto? Que Moisés andou? Aquele foi o meu deserto e eu queria todos os dias sair do deserto e, graças a Deus, eu encontrei o outro lado. Mas foi bem difícil, assim, porque eu tinha que conciliar a mente com a saúde, com essa parte emocional. Aí eu tentei me entender o porquê que eu estava passando por aquilo tudo, ressignificar. E aí essa história que eu quis dividir com as pessoas, porque para mostrar que pode ser mais doloroso, tem uma saída, sabe? Tem uma luz que acende lá no fim do túnel e você consegue ressignificar, reescrever sua história. E aonde você vai chegar é um lugar que só você pode definir. Eu acompanho, olho assim, porque é uma pessoa que eu admiro e sou fã da sua trajetória, da pessoa, da marca Manu, pela personalidade, por esse se reinventar
eu acho muito interessante. Eu acompanho profissionais, assim, que o que eu acho mais massa é quando a pessoa chega a um ciclo, todo mundo tá achando que ele parou. Entendeu? Sim. E aí você vê a pessoa se reinventando e você fala, como é massa ver isso. Por exemplo, eu acompanho um momento seu que eu vi você indo para esse lado da palestrante, da mentora e da escritora, contando a história, e eu falei assim, cara, eu tô vendo o Manu estudando lançamento, estudando isso, estudando aquilo, no off, que as pessoas não vê. É. E aí, quando você vai... E eu até falo assim, eu nem imaginava que ela fosse tão estudiosa. Isso aí é um tapa na cara, às vezes, Tá que às vezes vendo, você gente? fica assim, olhando, e às vezes você fala assim, porra, Sou muito. que massa que a pessoa é assim, se reinventa, e hoje tá vivendo hoje um momento, porque assim, tem um cara que eu acompanho muito, e eu sempre gostei isso dele. Quando todo mundo achou que ele tá... Toda vez eu via um ciclo dele e achava que ele parou, ele já tava com outra coisa engatilhada. Quem é? Já. Efton Rosa. Eu sou fã desse cara desde quando eu comecei na fotografia. Hoje ele é um mentor também. Ele é um cara que ele assessora empresários sobre posicionamento, sobre essas questões. Tá na roda lá do negócio de Flávio Augusto. Uhum. É um dos caras que serve aquilo ali. Então, assim, isso daí eu acho que eu vi de você, e por ser essa mulher que sempre está buscando evoluir, crescer, se reinventar, ressignificar, entender o momento. E essa questão de evoluir mesmo. Eu acho que o ser humano tem que buscar essa evolução, tanto pessoal como profissional, espiritual. Com certeza. Que é uma coisa legal. Falando sobre sua paixão atual, qual é? Ah, Benjamin, claro. Benjamin, seu brilho no olho hoje. Benjamin. E se você fosse falar agora, projeto novo, um brilho no olho novo, sem ser Benjamin, que essa leoa chamada Manu tem. Eu me descobri na educação. Eu quero ensinar, eu acho que dividir é multiplicar. A mentoria tem mexido muito comigo, de ver pequenas empresárias alcançando em 2 meses de mentoria o que eu levei 10 anos para descobrir, tanto da parte organizacional, operacional, quanto da parte digital ali, ou de TI mesmo, sistemas que eu passei anos pesquisando, quebrando a cabeça, contrata, cancela, rescinde, implanta outro. Hoje eu consigo analisar a empresa da pessoa e dizer, segue por esse caminho, essa é a sua postura, a sua imagem complementa seus negócios, coisa que você acompanhou mais de perto nos últimos 5, né? Mas que eu venho vivendo há 7, desde que eu cheguei em Trancoso. Então, poder pegar na mão da empresária ali tem sido, assim, muito prazeroso. Assim, eu me descobri. Essa coisa da empresária que você está me falando é que as mulheres... Você é uma mulher em evidência que se destaca pela personalidade, pela marca. Essa marca foi construída. É isso, mas essa Manu viveu vários tipos de negócio. Então, assim, tem uma experiência vasta sobre tanto negócio como pessoas. Negócios que deram certo e negócios que deram errado. Porque a experiência ela é feita não apenas dos acertos, né? Você aprende no erro. Então, se eu tivesse aqui sentada contando dezenas de vitórias, eu certamente não teria aprendido. Eu aprendi muito mais no que deu errado. Essa sua experiência hoje, do que você pode hoje falar até para várias mulheres que estão assistindo hoje o podcast, que você pode inspirar com a sua carreira, com a sua vida, com a sua trajetória, serve para todas, né? Serve. Eu diria, meninas, acredite em você, no seu potencial. Não existe concorrência, por mais que você aprenda, faça o mesmo curso, a mesma faculdade, existe uma coisa chamada vida, memória, história, que aí você mistura com o seu produto e vai dar a sua entrega, o seu resultado. A minha entrega é única. E sempre que eu vejo que alguém vem me falar que tem alguém me copiando, ou que tem alguém me
fazendo a mesma coisa que eu falo, não, gente, eu já estou em outro lugar, porque eu já tô com o meu 4º livro em andamento e as pessoas só viram o primeiro, por enquanto. Então, tá tudo certo. Você é você e não tenha medo disso. E mesmo que seja na vida pessoal, tá? Que eu também tenho os meus momentos de sofrimento. Mas eu sei que eu sou única, que eu tenho a minha história e que o meu momento, a minha hora vai chegar em todos os sentidos. Hoje, Manu, então é multiplicar e compartilhar. Com certeza. Fazer com que muitas mulheres empresárias tenham uma vida totalmente diferente, Que elas não desistam. desenvolvam mais rápido também na sua carreira, né? Em relação a uma questão, às vezes, de um detalhe. Porque, às vezes, a experiência, igual que você consegue falar assim, ó, você não precisa sofrer esse tanto. Não precisa, porque todo sofrimento ele sai da mentalidade. Ele sai da mente. Se você conserta o seu mindset, se você ajusta a sua mentalidade, você ajusta qualquer coisa. O seu cérebro é o órgão mais inteligente do seu corpo. Se o seu cérebro manda o comando de que você vai fazer, que está tudo certo, de que você não tem aquele vício, de que você não precisa daquilo, o seu corpo vai obedecer. Eu não sei se você se lembra, mas eu parei de fumar o vape. E foi um comando do meu cérebro. Do dia que eu descobri que o meu cérebro falou para o meu corpo que eu não tinha vício e que eu não queria mais aquilo, eu descobri que eu sou capaz de qualquer coisa. Então, foi o pior vício que eu já tive. Eu me sinto vitoriosa todos os dias que eu lembro que eu não fumo mais. Então, tudo é mentalidade. Se você ativa na mentalidade o que você quer, como fazer, aonde você vai chegar, que nada vai te deter, que você vai chegar sem passar por cima de ninguém, sem ferir princípios, você vai chegar lá. Eu vou fazer um bate-bola rapidinho. Eu quero que você me fale rápido essas palavras para você. Tá. E hoje, vou dar um exemplo assim, tem algum sonho muito pessoal hoje, um projeto que você quer que aconteça para 2026, assim, de uma maneira bem... Eu não minto, você sabe, né? Sim. Eu quero namorar um cara. Ela tem personalidade, gente. Um cara específico que eu conheci há pouco tempo. Eu gostaria de namorar ele, mas ele não tá pronto para mim. Então, eu gostaria que Deus operasse. Você já escolheu, já pediu, já jogou pro universo. Não, é esse mesmo, é aquele ali. Se ele, eu acredito nisso também. Se ele pensou nisso, vai acontecer. Se ele pensou. Porque é isso que eu vejo. Quando duas pessoas pensam a mesma coisa, na hora, acontece uma hora. Mas agora vamos pro bate-bola rapidinho pra pegar umas coisinhas de Manu. Vamos. Sucesso. Família. Medo. Não tenho mais de nada. Era de cobra, mas não tenho mais. Um frio na barriga. Não existe medo com Deus. Um frio na barriga. Algo acontecer a meu neto e a meu filho. Seu neto e seu filho. E eu não poder fazer nada. Trancoso. Meu mundo. Seu mundo. O mundo. Me deu o mundo. Te deu o mundo. Casamento pra você. Quero o meu agora. Quer o seu? Já fez o de muita gente, agora você quer viver esse sonho também. Sua família. Meu filho e meu neto. E meu sobrinho Ariel. Seu sobrinho Ariel. Eu acho que eu não tenho mais nada pra arrancar. Vocês vão ter que esperar o próximo... Não, como é que manutenção. Fala? O manutenção, porque esse aqui só são 10 anos, né? Então, assim, são 10 anos de Trancoso, 10 anos da história de Manu. Eu vou me despedir agora dessa mulher incrível que eu conheço há algum tempo. E que vocês fiquem esperando o próximo livro dela, o Manutenção, porque o manuscrito só tem 10 anos, né? Já dá para contar muita coisa, mas tem muita coisa ainda que Manu pode externalizar, inspirar, mostrar para várias mulheres. Então, assim, eu queria agradecer, Manu, Eu posso quebrar o padrão? Pode. Então, agora eu gostaria de pensar que eu sou a host.
Pode ser. Ixi, agora pegou. Eu gostaria de pensar que eu sou a host e te fazer... E também bater esse papo com você, porque você sabe que eu não sou de perder tempo nem de fazer o que me mandam, Ixi, né? Maria. É cheia de personalidade. Ela gosta de quebrar os protocolos. Eu queria deixar aqui, gente, registrado. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Vagalume Podcast. Hoje sou eu, Manu Carvalho, que vou entrevistar o criador disso tudo. Uma pessoa que resistiu a várias dificuldades, que não é fácil ser empreendedor e empresário nesse país, muito menos nesse lugar que é o interior da Bahia. Você precisa ser resiliente, muitas vezes mais forte do que você imagina, com sua própria família, que está trabalhando com você porque você quer, você deseja, mas nem sempre as pessoas conseguem captar tudo que você sonha para elas. Eu queria te perguntar como é que você se sente agora, além de mandar, tendo que comandar o time, não só sendo o investidor, mas tendo que entrar mesmo em tudo aquilo que você idealizou, que eu disse lá atrás para você não fazer, para você focar na fotografia. E hoje eu me arrependo de ter dito isso a você, porque eu cometi poucos erros na vida nesse aspecto, tá? Eu não quis receber a Anitta no Estrela d'Água quando eu era gerente de lá. Esse é um erro gravíssimo que eu cometi. E eu também disse para você não abrir a Vagalume, você lembra disso? Lembro. E hoje eu acho que você fez uma coisa muito certa e eu queria saber como é que você se sente agora, tendo que reescrever a história da Vagalume, como que isso tem mexido com você, como que te colocou nessa coisa de você agora não é mais um simples fotógrafo, você tem que empreender, me entrevistar e tocar agora direcionando mais do que sempre. A Vagalume... Deus me inspirou a criar ela sobre uma questão de entender que o ser humano ele nasceu para brilhar, mas que ele não brilha o tempo todo. Não. Então, assim, quando eu entendi isso sobre o brilho, sobre sucesso, sobre carreira, sobre pessoas que inspiram, eu estava precisando de algo novo, um desafio novo, além da fotografia. O meu lado do empreendedor, do empresário, o pessoal fala empresário, fala assim, empresário tem dinheiro, gente, eu não tenho dinheiro, eu sou um cara... São duas coisas diferentes, tá? Empresário e empreendedor são duas coisas diferentes. Isso. Nem todo empreendedor é empresário. E aí, eu quero já deixar claro aqui que você é empresário. E aí, quando eu entendi isso sobre eu querer fazer algo diferente, movimentos diferentes, inspirado até em pessoas como você, sobre saber que eu posso contribuir, gerar valor. Então, quando eu entendi isso e queria gerar valor para minha cidade, para o lugar que as pessoas acham que não tem uma qualidade técnica, que não tem profissionais qualificados, eu joguei a Vagalume como a minha... Toma aqui, ó. O meu posicionamento de... Eu falei esses dias pro meu designer aqui, o diretor criativo, que ele falou assim, o que é a Vagalume para você? A Vagalume é meu manifesto pessoal. Ela é uma manifestação minha sobre provocar que no interior tem qualidade, tem talento, tem profissionais de excelência, como na capital. A capital só é uma escala maior. Ela não muda a questão de ter mais ou menos pessoas qualificadas. Ela só é uma escala maior, de muito mais pessoas qualificadas, porque tem mais pessoas, então você consegue encontrar mais pessoas competindo. Mas que no interior você vai encontrar alguém muito mais ou talentoso ou igual quem está lá na capital. Então, a Vagalume foi esse manifesto da minha pessoa, porque como um santo de casa, de um cara que veio muito de baixo mesmo, já vou pegar a veia tipo de Manu aqui, de um cara que foi promotor de vendas, que já trabalhou em veterinária, que já trabalhou pedalando a cidade inteira no sol, parecia um indiano, assim, cracudo, assim, com um bigodinho assim, que as pessoas hoje não sabem quem é esse Kelvin. E hoje poucas pessoas sabem mesmo e têm acesso a esse Kelvin. E quando as pessoas que viram e vê, nem sabem que parece que não são mais a mesma pessoa, porque
é um impacto, né? Tipo assim, as pessoas, elas criam uma imagem sua e nunca vão achar que você chegou naquele lugar. Mas você não tem que se preocupar com a imagem. Não é sobre me preocupar com a minha imagem, é sobre esse social mesmo que às vezes pergunta, tipo assim... De onde veio esse cara? De onde veio esse cara, por exemplo, assim, eu trabalhei 5 anos de um estúdio, honrei, e uma parada que eu posso falar assim, que eu sou um cara tão chato, que eu era mais chato que meus patrões, então assim... Eu fui mandado embora porque eu era mais chato que meus patrões. Eu queria... Se tudo que você vê hoje no meu negócio, eu queria para onde eu estava. Eu não tinha mentalidade de que eu ia ter o meu próprio negócio. Então eu fui empurrado para empreender. E quando eu vivi esse desafio de empurrado para empreender, eu falei assim, cara, eu não tenho nome, eu não sou ninguém, eu não fiz nada, eu não fiz nenhum trabalho, então eu tenho que começar uma estaca do zero. E olhando... Entra na minha mentoria. Toda essa trajetória, falando assim, eu falei com muitas pessoas, né? Igual minha mulher mesmo, eu falei bem assim, eu falei, olha, um dia você vai ser conhecida como a mulher de Kelvin Clécio. Você vai ser a irmã de fulana. Você vai ser a mulher de Kelvin Clécio. Eu vou trabalhar de domingo a domingo, mas eu vou fazer meu nome nessa cidade. E eu dediquei 5 anos da minha vida assim, para me tornar esse cara. Kelvin, eu só fiz essa pergunta que é para você entender que você é igual a mim. Sim. Batalhador, que ama a família, que construiu algo. E parabéns pelo que você tem feito, pela sua trajetória, por você empregar a sua família também, por você acreditar na sua irmã, por você falar que João vai voar e vai ser muito mais competente que eu e você juntos. Eu tenho muita admiração e respeito por você e espero que a gente se encontre em vários outros momentos da vida, tá? E que a gente continue batendo papo e tendo essa amizade linda que a gente sempre teve. Mas é só para você ver um pouquinho do que é você. E agora encerra a host, agora do podcast, agora ela vai encerrar o nosso podcast agora. Foi um prazer estar aqui em Eunápolis, do Suri, que eu esqueci de falar que eu já tive um Suri aqui. Foi um prazer estar aqui e eu quero voltar outras vezes para entrevistar outros empresários, não só daqui de Eunápolis, mas da região. Deixo aqui o estúdio à disposição. Me chama no direct ou aqui no direct da Vagalume que a gente dá todas as orientações. Você pode vir aqui, gravar seu podcast, ter os seus cortes, porque quem não está no digital não está em lugar nenhum hoje em dia. E foi um prazer, muito obrigada. Para quem quiser a minha host oficial aqui, só falar que a gente faz com ela também. Comenta e que a gente vai chamar ela e ela vai entrevistar você. Com certeza. Com certeza ela tem mais experiência que o host aqui sobre uma questão de empresária. Então, assim, vai ser muito fácil, de experiência de vida. Assim... Não, gente, eu só bebi um pouco mais do espumante, aí eu falei um pouco mais, mas ele tem tanta experiência quanto eu, e eu fiz ele falar isso e ele não percebeu. Muito obrigado, gente. Eu queria agradecer. E esse foi mais um Vagalume Podcast com Manu Carvalho. O melhor de todos. Muito obrigado, gente. Valeu!